Bom dia, Renata. Bom dia, Bom Vanessa. dia. Café. Eu tava tomando, mas não tava tomando um negócio chique desse jeito aí, porque eu tô Bom dia, aleluia. preguiça. Tá? Bom dia. Muito Bom bom estar dia. aqui. Amém. Maravilhoso. Nós estamos aqui por causa dele, é por ele. Tudo, tudo sendo movimentado, como diz o apóstolo Paulo, eu esqueci, que ele fala, eu creio, se eu vivo, se eu existo, é por ele. Depois eu trago essa referência para o apóstolo Paulo. É vivendo, existindo. Então eu acho assim, levantamos pela manhã e louvamos a Deus pelo dom da existência. Então, nós existimos, nós nos existimos, nos movimentamos, tudo por causa dele, do Glória. nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do Deus soberano, Deus onipotente, onisciente e presciente, o Ah, Deus que já está aqui conosco. A sua presença é real e ele já está lá no futuro. É o Deus do passado, do presente e do futuro amém. na nossa vida. Amém? Vamos orar? Oremos. E enquanto que as meninas vão entrando, louva a Deus pela vida de vocês. Vocês liberaram esse dia, esse tempo. Não foi para nossa, como que fala? Nos ajudar, ou comprometido comigo, ou com a Márcia. Quem gerou isso, ou com esse livro, quem gerou o querer e o realizar no coração de vocês foi o Deus Espírito Santo, o sustentador. Se nós estamos reunindo nesse devocional mais de 4 anos, hoje nós estamos aqui repetindo nessa quarta-feira, o horário improvável, ele está nos salvando. E a minha mãe diz, a nossa intercessora, né, profeta aqui na tela, fala: se nós tivéssemos olhos de raio-x para ver, Deus nos salvou hoje. Nós estamos vivinhas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deixar a Bíblia de vocês aberta para gente. Eu gostaria de sempre vocês estarem, né, lendo primeiro Pedro, capítulo 1, verso 23 até o verso 25. Nós vamos. Esse vai ser o nosso. A arte não ficou pronta ontem, né? Esse vai ser o nosso texto para este ano. Então, eu gostaria que vocês lessem, relessem e pedisse Deus, Espírito Santo, para revelar. Estamos sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Portanto, eu vou considerar hoje o 24 e o 25 para a gente ter mais compreensão do valor da palavra de Deus, da importância, da segurança que é o estudo, a dedicação às Escrituras. Voltemos às Escrituras, essa é a ordem que Deus está nos dando para este ano, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Então eu tenho que crer e visualizar rápido, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Então, essa é a importância de nós estarmos aqui, de voltarmos às Escrituras. Então, deixa sempre registrado aí durante o dia, quando você tiver na sua correria, você parar um pouco, você fala, eu vou lá ler primeiro Pedro, capítulo 1, do verso 23, e vou declarar diante do intempéries, no meio do olho, no olho do furacão, nas minhas perdas, nos meus insucessos, no dia ruim e também nos dias bons, porque a gente vem a lembrar nos dias bons também a nossa devoção e a prioridade às coisas do reino de Deus. Feche os seus olhos. Se você não tiver como fechar os seus olhos, você pense em Deus. Pense em Deus. Pense tudo que Deus representa para você em toda a esfera da sua vida. Amém?
Deus Todo-Poderoso, obrigada por esse dia, obrigada pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela água, pelo alimento que tem na nossa mesa. Se o Senhor for agora na casa de cada um, assim, mesmo pode faltar alguma coisa que não é relevante, mas se nós olharmos hoje, não nos falta nada. O Senhor é o nosso bom pastor e não nos falta nada. Nós temos fartura, sim, na nossa casa. Nós temos fartura. Nós que tentamos, nós que nos policiamos para não comprar tudo que nós queremos comer, porque isso não é saudável às vezes. Senhor, obrigada pela vida, pela esperança. Obrigada, Jesus. Ontem eu ouvi uma frase e falou muito ao meu coração. Senhor, o futuro nasce no nosso coração. O Senhor usou a boca daquela atriz, o futuro nasce no nosso coração, porque o coração das mulheres do reino de Deus, o coração de cada uma dessas mulheres aqui é cheio de esperança. E a esperança é o futuro, sim, é o futuro, é o ânimo, é a coragem. Senhor, nós estamos aqui por causa do teu amor, Deus. Obrigado pelo teu amor imensurável. Vem sentar à mesa conosco. Obrigada, Jesus Cristo, pelo seu coração cheio de compaixão por nós. Vem sentar à mesa conosco. Deus Espírito Santo, obrigada por ser o Espírito prometido, o Espírito que nos consola, que nos dirige, que nos direciona, o Espírito que traz sabedoria, traz conhecimento, traz revelações, traz ciências, para que venhamos aplicar em toda a esfera da nossa vida. Obrigada, Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nossos filhos participam desta aliança que cada um aqui tem contigo. Nós temos sim, Senhor, aqui aquelas que não têm filhos ainda, mas sabe que tem sobrinhos, tem crianças novas, pequenas na sua família, então que elas tenham declarar ousadia, falar, eles participam desta aliança que eu tenho contigo. Nós possamos entregar os nossos filhos diante do teu altar, porque nossos filhos são a sua herança. Os nossos filhos, a nossa família é tua. Corrija a nossa família e nos corrige também, porque hoje nós vamos falar de um tema, Pai, que me corrigiu profundamente sobre este livro. Vem falar, haja luz no nosso pensamento, haja luz, Senhor, nas nossas lembranças, e vem nos ensinar, treine os nossos ouvidos para te ouvir nesta manhã, e que esta palavra venha, que nós venhamos receber esta palavra com mansidão, e que ela possa, sim, em nome de Jesus, habitar ricamente em nós. Amém? Amém, meninas? Bom dia, bom dia. Vocês podem falar bom dia? Bom dia, graça e paz. Bom dia. Amém. Eu vou falar uma coisa aqui. Bom dia. Bom dia, mas você tem a liberdade de falar, não, tá, Priscila? Eu queria e desejo que a Priscila, no capítulo 7, acho que é semana que vem, deixasse as considerações aí para nós, a rivalidade entre o medo e o amor. Pode ser, Priscila? Pode sim. Então, amém. Porque eu quero aprender. Que às vezes eu fico falando da minha vivência, vida sentimental, vida conjugal, vida íntima. Eu falei, não, agora eu quero sentar à mesa, ouvir, comer, porque tem mais de Deus para mim. Deus usa vocês também. Amém? Então vamos lá, rapidinho, capítulo 5. Quanto falou demais comigo? Nossa, principalmente daquela lança. Depois nós vamos falar da lança. Meninas, vocês já viram? Eu sou apaixonada quando alguém está soltando pipa. Vocês já viram as pipas no céu quando é época de. Hoje quase não solta, né? Quando estão soltando pipa. Vocês já viram? A intenção da pipa, levantar a pipa, não era para ter aquela guerra uma contra a outra, né? Era para ela se levantar e apresentar com beleza, com equilíbrio, né? Junto com o vento, harmonia, né? Unidade. Inspirar outras pessoas a vir. Vem, vem, vem brincar de soltar pipa. Isso eu que estou falando, tá? Mas foi essa ideia que eu tive de pipa quando eu era pequena, tá bom? Então, que vocês entendam, as pipas se levantam contra e não junto com o vento. Isso aí é nós.
Isso aí é nós. Nós, Deus está nos levantando como foi lá em Números, falando que estava levantando. Eu levanto o meu povo, como desperto ela, o meu povo como leoa, e ergo eles como leão. E levantar, nós sabemos que é estar de pé, acordada, com domínio próprio, com os frutos do Espírito, sendo dominada, sendo instruída por Deus, sendo corrigida pelo Deus Espírito Santo, sendo despertada e não cansando de fazer o amor, sendo despertada como uma pipa assim, linda, maravilhosa no céu, ali apresentando, né, em harmonia com o vento e apresentando toda a sua beleza. E depois falou que nos ergueria, né, está nos erguendo como leão ferozmente para ser resistente. Mas muitos entenderam ao contrário. Achou que Deus está nos levantando mulheres empoderadas, nós somos mulheres empoderadas na nossa feminilidade, no nosso lado feminino, na nossa sexualidade. E no mundo espiritual, estão tentando levantar uma contra a outra, achando que é essa guerra mesmo, uma contra as outras, né? Ou uns contra os outros. E como leões, leões, né? Para ferir, estraçalhar o coração, dilacerar o coração do outro, que eu posso dizer isso? Não. E quando o apóstolo Paulo nos chama, não era nem para dizer isso, mas amém. Quando o apóstolo Paulo nos chama para ser cobra também, eu acho lindo essa comparação, nos comparar com o animal, isso é estudado muito em psicologia. Quando ele nos chama para ser cobra, é para ser esperta. Mas aí muito se levanta aqui, pegando o trecho aqui como pipa, se levanta é como cobra, mas não para ser esperta, para ser instruída, como o apóstolo Paulo falou, venenosa, para picar, para nos picar. E se a gente não tomar cuidado, né, tudo que nós vamos aprender no capítulo 5, esse veneno pode endurecer o nosso coração, pode nos adoecer. Então, que nós venhamos aprender mais, que dá para destrinchar esse capítulo aqui maravilhosamente, dá até para uma ministração. Então, vamos lá. Uma palavra que remete aí a esse capítulo 5 rapidinho. O que vocês desejam falar? Quem está conosco hoje? Todas de ontem? As mesmas meninas? As mesmas mulheres empoderadas em Cristo Jesus? As corajosas em ler? Sim, estamos aí. Tá faltando algumas, né? Tá Deve faltando. estar acordando. Deve estar acordando, porque eu quase não acordei. Eu quase não acordei hoje, amém. Fale aí para mim. Quando você é vista como rival, o que te dê uma palavra referente a esse capítulo? Quando você é vista como rival. Eu tiro a palavra confronto, Confronto. bem confrontada. Muito bom. E eu tiro uma palavra como fragilidade, porque eu não entendia isso aqui. Aí eu ficava me fragilizava, ficava introvertida e me afastava. Então eu trago para mim, na minha experiência, fragilidade. Mais uma quer falar? Eu vejo ali uma versão, porque Versão. ela trabalha versão, ela trabalha, ela fala muito sobre é uma versão diferente daquilo que você é, onde ela vai Hum, trabalhar a questão do poder, da identidade, de você ser diferente ali, uma versão nova, algo diferente. verdade. É uma versão que a Priscila falou que a gente nunca imagina, né? Vocês já entenderam? Não passa nem pela nossa cabeça. Aí a gente começa a endiabrar tudo, né? A pastora Elisalba tá aí, ela gostava de falar isso. Ainda não. Estamos sentindo falta. Não, então, e ela acelerou para nos acompanhar. E aí, a gente já viu o que, que esse capítulo 5 vem de forma tão natural, e nós vamos falar aqui do endurecimento, não saiu não, da dureza do coração de algumas coisas do faraó, mas aqui não consigo olhar isso aqui diabolicamente, né, de forma natural
E às vezes, sim, o diabo aproveita a oportunidade de conveniência e vem tecendo aí alguns caminhos, né? Então, aí, vamos. Página 101, você viu que teve um desabafo de uma amiga dela que falou que estava sendo caluniada, né? Deixa eu pôr o óculos. Eu peguei uma alergia nos olhos quando ataca essas gripe, friagem, tontura, aí parece que a labirintite, em nome de Jesus, ela não existe, né? Mas o meu corpo está sofrendo aí a demanda de 55,55, aí tem dia que você sente que a visão não está lá muito boa. Mas nós estamos aqui com o nosso acessório lindo, que nossos óculos, né? E nós vamos caminhando. Então, na página 102, eu deixei marcado aqui. O tratamento áspero dessas pessoas para com você e seu marido os transformou em quem vocês são hoje. E eu acho engraçado, muito forte, que eu vejo pessoas que sofreram tratamento áspero, calúnias, injustiça, que são pessoas melhores como seres humanos, com empatia, com misericórdia, com compaixão, e também nunca se coloca na cadeira de juiz de julgar, você já viu? E tem pessoas que passam por tudo isso aqui que Liz vai falar na página 102, dessa amiga dela aqui, e você já viu que elas se tornam piores? Tem pessoas que se tornam piores. Isso aí é uma reflexão também para a gente analisar, né? Um termômetro. Aí ela põe aqui já na página 102, eu vou abordar mais para frente. Ela fala assim, no segundo parágrafo, aprendi a ser incrivelmente grata. Nossa, eu queria saber se vocês fazem isso aqui. Não, eu lembrei que eu fiz esses dias para cá, depois eu quero falar para vocês que não tem como eu comentar esse assunto aqui agora, né? Que eu não estou só. Aprendi a ser incrivelmente grata pela oposição dos rivais em minha vida. Meninas, eu acho que não sentando na cadeira de vítima, né? Mas um dia eu estava aqui orando e eu falei para o Senhor, acho que foi o Senhor, o Deus Espírito Santo, que me perguntou se ele me desse a oportunidade para voltar no passado, eu pularia alguma etapa que me machucou muito, que me deixou desapontada com as pessoas, que foi ofensiva comigo. Foi uma etapa que eu passei muita dificuldade, guerra na minha emoção, nos meus sentimentos. Eu falei para o Senhor, eu não pularia. Meu Deus, eu não estou acreditando que eu falei isso. Porque tudo que eu passei, eu não deixei de acreditar na humanidade, não deixei de acreditar nas pessoas. Continuo, sim, estendendo a mão, continuo recebendo pessoas na minha casa, mesmo se eu já fui traída. A Priscila sabe da minha história. E se a Priscila hoje ela é minha sobrinha, ela falou, ixi, minha tia era para fechar as portas. Minha tia não era nem para ser líder hoje. Confiar, aí nós falamos de gênero mais para frente, né? Confiar no sexo feminino, né? Mas eu respondi para o Senhor e eu comecei a chorar. Eu não pularia, Deus, não pularia. Então, aprendi a ser incrivelmente grata pela oposição dos rivais em minha vida. Forte, não é? Os rivais são um fato da vida. Aí eu coloquei aqui: os amigos irão lhe oferecer abrigo, o que é algo bom, mas não necessariamente uma dinâmica que estimula o crescimento. Os amigos querem vê-la protegida da tempestade da vida, enquanto o inimigo irá fazer tudo o que puder para trancá-la do lado de fora na chuva. Uau! Isso é E forte. aí, é bom ter amigos, né? É bom você chegar na casa da Vandilma lá, chorar e ela te proteger. Vem cá, fica aqui uma semana, eu vou cuidar, eu vou blindar suas Você. emoções. Você viu aqui como que se você não tiver com a maturidade, você não vai entender. A gente vai ficar sempre no papel de vítima, né? É muito forte. Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu já vou Eu passar mais queria, para frente. eu falo demais, mas vamos lá, né? Quando eu li isso Fala. daí, me trouxe à memória quando eu fiz meu primeiro curso superior. Eu passei muita dificuldade. Eu sofri muito, assim, era algo que eu queria, não me via fazendo, mas Deus me permitiu conquistar, ter essa conquista, né? Eu, Então, eu minha filha, eu formei em lembro serviço, você grávida. Eu lembro andando aqui, setor universitário grávida. Oh, Jesus. eu me formei em serviço social pela PUC, nunca pensei em estudar lá, estudei lá com bolsa integral, depois de 2 anos, com muita luta. Só que quando eu fiz meu TCC, eu não, né, nos agradecimentos, eu não agradecia meu esposo. E aí, eu estagiava no Ministério Público na época. Aí as meninas falaram, mas por que que você não agradece ele? Eu agradeci minha avó, meu avô, que me incentivaram, me ajudaram, me apoiaram, tudo. Meus filhos. Aí eu falei assim, porque ele sempre foi uma pedra. Aí ela falou assim, não. Aí a moça, ela me fez pensar bem assim, poxa, mas ele te impulsionou. Eu falei, é verdade. Eu falei, a pedra, né? Ele sendo o meu rival ali naquele momento, ele me impulsionava a lutar, a fazer, a conquistar aquilo que Deus tinha para mim. E aí eu fiz o agradecimento. Eu falei, em meio a tantas dificuldades, você me impulsionou. E eu nunca percebi isso, que era justamente o impedimento dele que me fazia, a oposição dele que fazia a minha vida deslanchar. Então, hoje, quando eu olho alguma pedrinha, alguém com um fiozinho desencapado perto de mim, eu falo, Senhor, obrigado, porque é essa pessoa aí que vai despertar o melhor em mim para que eu continue subindo, para que eu continue seguindo, porque são esses desafios que nos Tá vendo? impulsionam. Forte, Então, hein? assim, eu, São, eu sou grata. Gente, são a as Priscila tem meninas da vida. E a Priscila fala uma coisa que a gente se conhecer na palavra de Deus, a gente fala, para que que eu vou agradecer? Eu não, vou não, né? E Deus usa pessoas, às vezes, é isso que eu falo, a gente não pode espiritualizar, eu não sei se essa menina que deu esse conselho para ela era evangélica, mas ela disse algo que foi muito sábio, né, de Deus, que a gente não quer, a gente quer falar, não vou mostrar para ele, vou agradecer todo mundo e vou deixar ele lá. Ele falou, porque quebra, quando você agradece, quebra a pessoa, né? É verdade. Meninas, vamos mais para frente, página 103. Os rivais não são sem propósito, tá vendo? Nós aprendemos isso em relacionamento, especialista em pessoas incontornáveis, e os contornáveis, todos têm um propósito. Porque se eu entender que não tem propósito, eu vou também desfazer de uns atributos de Deus, eu vou ser ofensivo. Porque Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Aí eu vou achar que os rivais, eles estão sem propósito, ao mesmo tempo que eu acredito em todos os atributos de Deus. Então, os rivais não são sem propósito. Vamos lá para a página 105. A página 104. No primeiro parágrafo, os rivais são reais. As chances são altas de que até mesmo agora alguém veja você como rival e você ainda nem sabia. Eu pus aqui no primeiro parágrafo, bem grande, atenção. Depois lê, releia. Aí no finalzinho da página 104 aqui do parágrafo, do primeiro parágrafo, ela põe assim: a boa notícia é que você tem controle total sobre como você escolhe ver os outros. Vocês lembram que eu falei que no meu primeiro relacionamento eu olho para o alto, recebo de Deus, recebo graça, olho para dentro de mim com graça, não me reduzo, sou sarada. Aí quando eu lanço meu olhar para o outro, oh, glórias, ele vai ser com graça. Mesmo que tem hora que a gente fala, nossa, mas aí você lembra dos ensinamentos e fala, eu vou escolher olhar para Priscila, olhar para o meu rival e falar assim: eu não sei a totalidade de você. Nós falamos isso, né? Lá na manhã de conexão com Deus, depois eu mando para vocês. Então, você sempre pode se beneficiar com a rivalidade. Tudo que você tem a fazer é se lembrar destes dois pontos-chave sobre o controle. Aí eu escolhi o dois. Não tem lá, um, dois, eu escrevi
Eu escolhi na página 104, eu escolhi assim, você pode controlar e é responsável pelo que você diz, pensa e faz ou sente. Vocês entenderam? Nós já falamos isso no devocional sobre responsabilidade, liberdade responsável. Foi uma série, está gravada lá no canal da Márcia. Então, você pode controlar e é responsável pelo que você diz, pensa, faz ou sente. Eu não posso culpar os outros. Eu pensei assim, eu tô dizendo, eu falei isso porque fulano é assim comigo, nós temos um problema sério na nossa família sobre isso. Essa minha maneira de pensar, que não é nem um pouquinho da graça, né? Nem de uma mulher do reino de Deus ou de pessoas que andam na graça, porque fulano, o meu rival, ou intempério, ou dia ruim, me fez assim, não. Eu tô sentindo assim. O que que nós aprendemos também na manhã de conexão e com a posição da mulher do reino de Deus? A minha posição já foi estabelecida. Não permaneça no seu sentido, no seu estado, não. Sim, somos humanos, posso sentir agora, mas na mesma hora eu falo: epa, a minha posição é outra. A minha posição é de mulher do reino de Deus. Só isso aí. Porque às vezes eu estou pensando demais e estou sentindo demais e não tenho esse controle, não entendo qual é a minha posição. Eu sou mulher nobre, eu sou da realeza. Eu sou herdeira legítima. Aí eu vou deixando tudo isso que está aqui externalizar para fora. Então eu sou responsável. Eu sou responsável. Vocês viram que aqui ela deixa bem natural e não espiritualiza, mas eu busco em Deus, porque eu sou humana e Deus Espírito Santo vem, me santifica e traz os frutos do Espírito. O que eu gosto muito de focar é nos frutos do Espírito, não nos frutos da carne. Então, nós temos que entender, nós somos responsáveis em controlar o que nós estamos dizendo, fazemos, né? Pensamos, fazemos ou sentimos. Os rivais podem, na verdade, fazer. Deixa eu ver, lá no finalzinho, todos nós sabemos o que os rivais podem fazer conosco, mas nesta sessão quero falar do que os rivais podem, na verdade, fazer por nós. Uau! Página 105. Os rivais revelam o poder de Deus. Vocês concordam? Com certeza. Alguém quer? Quando acontece isso, a gente percebe o quanto nós precisamos ser moldados. Verdade. Ontem eu vivi uma situação que eu não vou dizer aqui, porque vai pro ar, né? E a gente tem que vigiar. Mas eu percebi que eu estava sendo rixosa, sabe? Assim, é, amarga, e que eu preciso ser moldada nisso. Então foi algo interessante, depois eu compartilho no grupo, tá? Eu achei muito Amém? interessante, né? Porque ele usa essas coisinhas que a gente, é, esses interpérezinhos, essas coisas, para mostrar que nós somos dependentes, carentes e precisamos ser moldadas. É tipo Verdade. umas luzinhas que vai acendendo, e falar, eita, nessa área aqui eu preciso melhorar, né? Então, é isso, sabe? Verdade. Então, revela sim o poder de Deus na nossa vida e o impulsionar, né? Que a Priscila falou, né? Nos impulsionar para partir para cima. E nós temos que aprender. Deus nos prepara em secreto. Ela colocou aqui, ó. Deus nos prepara em secreto para aquilo que um dia iremos encarar publicamente. Eu termino a página 105 falando com as considerações, mas eu falo aqui com o texto, eu posso dizer o texto que fica em destaque na página. O destino é revelado em estações de confronto, em vez de estações de conforto. Uma igreja confortável não cresce. Deus já me falou isso. E eu queria ser uma igreja confortável. Uma igreja bonitinha, bem apresentada. Uma igreja confortável é o que todos, alguns querem nesta modernidade, não vai crescer. Não vai ser igreja potente. Então, entenda isso. Não estou fazendo apologia, né, contra
contra, como diz, dias ruins, não. Mas a própria Bíblia fala, vai acontecer, nós estamos trabalhando com pessoas, vai ter rivais, e também eu posso ser rival também para outra pessoa, vice-versa, igual a Priscila colocou aqui. Não, eu vou ficar na posição de vítima. Nós somos seres humanos, mas nós temos que entender o poder de Deus nessa condição aqui de rivais. O crer em nós, aqui por isso que eu falo a série, crer ou visualizar. Dentro disso aqui, ó, sobre os rivais que revelam o poder de Deus, o crer em nós precisa ser gerado com profundidade. Se eu estou caminhando da graça, eu creio que eu sou a mulher do reino de Deus e que as rivais revelam o poder de Deus, esse crer tem que estar na profundidade para que eu venha passar nas estações de confronto, ser gerado com profundidade. Por isso que o texto vai ser 1 Pedro, capítulo 1, 23. Nós estamos estudando a palavra de Deus para ser gerado lá, teologicamente, fala do que aconteceu quando você recebe Jesus. Nós não vamos partir disso, mas ela continua. Esse ser gerado de novo é pela palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou lendo, eu estou me alimentando da palavra de Deus, é para ela vir atingir como uma lança mesmo na minha profundidade, na minha entranhas, né? Isso, quando falo entranhas, eu chego a sinto lá no profundo mesmo. Então, assim como foi os discípulos, e olha que os discípulos tinham vários rivais, e eles eram rivais de outras pessoas que eles nem sabiam, né? Principalmente de Roma, né? Quando crê, olha só, quando crê, te posiciona a mudança em sua fala, atitude e ações. Você consegue visualizar com profundidade o poder de Deus em todas as situações e também nos rivais. Confrontos inexplicáveis vão acontecer. Página 105, eu gosto muito disso, que vai falar sobre Êxodo capítulo 7, fala que Deus tinha um propósito naquilo que parecia uma missão fracassada. Então, todas as vezes, vocês já leram essa história, todas as vezes que Moisés, né, Moisés foi escolhido, e olha que Moisés teve 3 fases na vida dele, né, 40, 40, 40, né, e Deus tirou Moisés, se não estou errando, tá certo, né? Tirou Moisés do conforto, levou Moisés para o deserto. E chega lá no deserto, ele está de boa, mas uma situação desconfortável. Para quem era o príncipe do Egito e vai virar pastor de ovelha, nós já ouvimos isso, né? Em estudo, era ofensivo, pode-se dizer assim. Mas lá no deserto, na maior simplicidade dessa profissão, para eles lá era como se faz, nossa, olha onde eu cheguei, né? Deus apresentou para ele, falou, eu não esqueci de você. Aí vem a outra fase de Moisés, ele pensa aquele homem chegando lá, todas as vezes ele chegava no seu rival, no faraó, mas a verdadeira razão pelo qual o faraó tinha aquela posição de proeminência, né, superioridade, era para exaltar a Deus diante do povo da terra. Era Deus que permitiu o rival do povo israelita, o rival de Deus, esse homem aqui, o rival de Moisés, era Deus que permitia a dureza no coração daquele homem. Tem pessoas na nossa vida, Priscila, vocês sabem quando falamos de relacionamento, que o coração é duro. Você fica, não, Senhor, tanto que eu já orei, já jejuei, eu estou na sua presença. Vocês entenderam? Mas tudo era para exaltar a Deus. Um dia uma irmã fez uma pergunta para mim e falava, eu falei, irmã, o que é importante para Deus hoje? Sim, são pessoas, mas tudo que acontece na nossa vida de sucesso e nós estamos crescendo, estamos aí andando, sendo transformada de glória em glória, nós estamos com esse entendimento de profundidade, é para o nome de Deus, é para o nome de Deus ser exaltado, é para Deus ser glorificado, é para Deus ser exaltado. Aí já no finalzinho da página 106,
Quem fez o rei Davi famoso? Foi um profeta, um pai, um amigo? Não, foi um rival. Quem foi o rival? Apesar que Davi teve vários rivais. Mas qual foi o rival que tirou Davi daquela condição que até os irmãos dele, nem o pai dele, né? E aqui, já vou entrar nesse assunto. A gente Uhum. percebe aqui, se segura aí, quem foi o primeiro rival que contribuiu para o crescimento do rei Davi, não era rei, não. Mas lembrando que aqui mostra que Davi tinha problemas familiares com os irmãos, com os pais e várias outras coisas que isso não foi resolvido, e ele foi levando para a vida dele e foi depositando essa esperança, essa necessidade que ele tinha no outro rival que nós vamos ver rapidinho lá na frente. Quem foi o primeiro rival de Golias? Não. De Quem foi o Davi. primeiro rival de Davi, menino? Já entreguei a resposta. Tecnicamente foi Golias, né? Tá vendo? Mas como você já falou, ele já estava sendo treinado em casa, no secreto, porque ele era desprezado pelos irmãos dele e pelo pai também. Então isso já era um conflito que ele vivia, já era uma agonia que ele tinha, que ele é, botava para fora essa dor através dos louvores, né? Quando ele estava lá no pasto com as ovelhas dele, ele louvava, expressava, e eu tenho certeza que chorava, e eu acho que ele sentia desejo de estar nos momentos em que os irmãos dele estavam, né? É como eu falei no devocional, acho que não lembro se foi ontem, mas a família que tinha os filhos que eram alistados no exército era, né, a família. Só que não era todos os filhos. Tinha o Davi, né? Então, quando ele chega lá e vê o Golias confrontando o povo de Israel, ele foi afoito. E aí, o que está acontecendo? Mas quem é esse? O que ele está pensando que ele está confrontando o povo de Deus? Não, nós vamos vencer, vamos partir para cima, empolgadinho. E o irmão dele falou assim: o que você veio fazer aqui, seu insolente? Vai cuidar dessas poucas ovelhas do meu pai? É lá no pasto que você tem que estar. Porque o irmão dele já estava despeitado, porque quem deveria ter sido escolhido era ele, que era o bonitão, o grandão, que estava no exército, E né? algo aí para vocês refletir, Márcio, para incluir, se não só meio da linha de raciocínio. E os irmãos tinham um olhar reduzido para Davi. Eles eram rival de Davi. Exatamente. Então ele já E foi vol- tratado. Pois é, e uma coisa, os rivais revelam o poder de Deus, e lá para o povo israelita, voltando lá de novo, o conflito com o Egito serviu para levar e distinguir um povo oprimido de pessoas que adoravam um Deus sem forma ou sem nome, em uma nação de adoradores de ídolo. Foi necessário acontecer, como diz Lisa, falou que Deus nos prepara no secreto. Tudo ali no Egito estava no controle de Deus preparando aquele povo, porque aquele povo precisava conhecer Deus com profundidade. Deus sabia o que tinha no coração deles. Deus está nos preparando no secreto. Deus preparou Davi no secreto. Davi, ele encarou leões, ursos, feras. Davi não ficou lá só olhando a ovelha bonitinha, não. Deus Hum, preparou Davi no secreto. Que era um Golias diante de um urso pardo, que vocês sabem que está até em extinção, né? Você sabe quando ele fica em pé, quantos metros que é? Ele fica quase mais o dobro de um Golias, um leão. Então Deus nos prepara no secreto, porque Deus sabe o que tem no meu coração, quais são os ídolos que tem no meu coração. Assim foi o povo de Israel. Deus sabe que a minha identidade, ela precisa ser todo dia. Eu preciso bater no peito e saber quem sou eu, não sou qualquer povo, eu não posso me inclinar para alguns ídolos. E isso demorou trabalhar com o povo israelita. Davi também precisou ser trabalhado isso, a identidade. Mas todos esses aqui
foram trabalhados, treinados em secreto. Vamos rapidinho para outra página aqui. Página 108. Novamente, ela deixa bem ressaltado aqui sobre a história de Davi, Golias, e, e eu gostaria também de lembrar vocês que, não, na página 108 eu não deixei, eu só deixo aqui na página 108 novamente, quando Davi, com autoridade, ele usa o nome de Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Davi conhecia, porque para ele chamar o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, ele conhecia. Deus conhecia também o pouco que tinha ali, que já tinha sido escrito, né, da, da lei da lei mosaica, né? Porque naquela época era a lei mosaica. Então ele conhecia. Então eu preciso sim também conhecer mais para quando eu for entrar numa guerra, eu partir para cima, eu já disse isso, partir para cima não com toda a minha força, com a minha raiva, com o meu desapontamento, com a minha indignação, mas partir para cima em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos. Nós temos que conhecer esses atributos de Deus. Página 109, eu deixei aí, ó, nós somos comissionados como reis e sacerdotes do nosso Deus. Devemos fidelidade ao nosso Senhor. Então ele fala aqui para lá, Elias, bem no comecinho lá, né? Fala que Golias foi um instrumento. Falta 5 minutos. Golias foi um instrumento. O seu rival irá derrubá-la ou despertar? Página 110. Seu rival irá derrubá-la ou despertar o que há de melhor em você? E aí, meninos? Fica essa pergunta aí. E falta 5 minutos e não tem como terminar. Seu rival irá derrubá-lo ou despertar o que há de melhor em você? Então, eu vou lá para a página. Eu queria que na página 112, no último parágrafo, vocês pensassem muito sobre. Aí nós falamos nisso semana que vem, né? Para a gente terminar, eu queria que vocês pensassem sobre a lança de Saul, um homem que foi ungido para ser rei, foi abençoado, o Espírito de Deus pairava sobre ele, né? Ele foi profeta. Mas aqui Lisa deixa bem claro, né, que ele foi um rival de Davi, mas a Elisa chama nós para dizer, para nos perguntar se nós estamos andando com lanças. Gostei disso aqui. Então, nós vamos aí no próximo encontro, terça-feira, né, Márcia, que vem. Reflete aí na página Sim. 112, 114, 115. Aí nós vamos falar sobre essa lança e nós termina ele, tá bom? Aí, se as férias não encerrar, a gente volta na quarta-feira de novo, né? Tá bom? Tá tudo bem com vocês? Tranquilo? Tran- Ó, o capítulo 5 ele é muito estendido, né? Mas aí nós terminamos ele, tá? Que Deus deixou que tocou muito no meu coração sobre isso, sobre essa lança que Saul andava, né, pela É, não casa. era sexta? Não? Né, por Uai, quarta e sexta vocês querem sexta? encontrar? Então, ótimo, então tudo bem. E tudo bem. Então, sexta-feira nós terminamos. É melhor, isso mesmo. Aí termina ele, fica bom. Porque aí o capítulo 6, meninas, grave isso aí. Eu não vou abordar muita coisa, eu quero que vocês falem, porque aqui vai falar sobre, como se diz, guerra dos séculos. Sexos, nossa, guerra dos sexos, né? Que nós tínhamos isso muito, sobre gênero. Então, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho do capítulo 6, não vai estender muito, tá? Para vocês falar assim, não, isso ainda está muito latente, isso é muito real na nossa modernidade. Márcia, com você. Então, sexta-feira estaremos aqui. Obrigada, meninas. Amém, glória a Deus. Gente, o tempo passa assim, ó, meu Deus, que coisa boa. Deus abençoa cada um. Eu tô com um barulho assim externo, tá? Meu bem tá trabalhando, construindo ali, e aí é um barulhão. Eu queria pedir para
Ah, tirar as fotos, né? Ah, é verdade. Vamos tirar uma fotinha. Quem puder abrir, né? Puder abrir a câmera para a gente congelar um sorriso. Quem não puder, fica tranquila. Aí, muito bem. Aí dá tudo certo. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Ele tem nos dado. Momento de confronto, né? Saber que a gente precisa ser moldada por Deus é maravilhoso. Às vezes a gente olha a correção como algo ruim, mas não é, é porque Ele nos ama, né? Então vamos só agradecer. Oremos então. Eu queria pedir a Vandilma para fazer essa oração conosco, né? A gente quase não tem a participação da Vandilma assim ao vivo. Então, eu queria dar essa oportunidade para ela, estar orando, nos abençoando. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Cada oportunidade é rica, né, em nossas vidas. Pai amado, Pai poderoso, ó Deus, nós ficamos assim maravilhados, porque teu amor nos constrange, Pai. A tua palavra, tudo que estudamos, tudo que vem de encontro ao nosso coração, partes da tua palavra que a gente lê e que relê e novamente traz à luz em nosso ser, traz outro pensamento, outra maneira de ver. Deus, obrigada. Obrigada por cada mulher desse grupo. Obrigada, Pai, por cada unção que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos, Deus, o teu entendimento e que possamos praticar tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, que possamos praticar no nosso dia a dia, Deus, para se tornarmos melhor e para abençoar vidas. Eu te louvo, Deus, por esse dia, eu te louvo por nossas vidas e toma conta da gente, porque nós somos necessitados de Ti a cada momento, Pai. Em nome do Teu Filho amado, é que eu te agradeço. Amém. Então, até sexta-feira. Deus abençoe. Estou maravilhada com esse ânimo de vocês. Ai, é bom demais. E das férias. Semana que vem já é. Então, nós vamos ó, até terminar essas férias. A Beijo. minha encerra dia 16. Amém, Vandilma. Nós vamos nos encontrar mais. Um abração, meninas.